Fala, Juninho, boa noite. Grande Nicolas! Tudo bem, Muito cara? obrigado, viu? Que isso, Amizade obrigado não a se vocês pela agradece. oportunidade. Amizade não se agradece, né? Então, de qualquer forma, a amizade se preserva e o agradecimento é pela sua disponibilidade. Um especialista que o Loft não para, mesmo nesse período, diminui um pouco o movimento, mas não para. Você é super requisitado o ano inteiro. Na época de movimento, na época que não tem movimento de salto, aí o pessoal aproveita para mandar o equipamento para a Skyhelp. E é sempre assim, graças a Deus. Beijo grande para a Paulinha, que sempre atende todo mundo com aquela alegria, né? Paulinha tá É aí do o lado, anjo tenho da certeza. guarda. E aí o Dalton também mandou uma mensagem que eu vou aproveitar, né? O Dalton, a gente teve uma tentativa há 2 semanas e a gente não conseguiu fechar a conexão. E a gente queria saber, Nicolas, como é que está, inclusive, o retorno das atividades lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente vai marcar só uma renovação de compromisso aqui com o Dalton, que a gente vai marcar novamente. Tem que cumprir o calendário, né? Como o seu, como da nossa próxima semana, a gente também já anuncia quem é a ilustre convidada. Nicolas é técnico responsável pela Skyhelp. Nicolas, tu começou paraquedismo em 1995, eu só tinha 15 anos de idade. A gente termina se entregando, né, nessas coisas, né? Paraquedista com mais de 6 mil saltos, é instrutor AFF, ASL, coach, tandem. Nicolas, me explica o que é IAD. IAD, Instructor Assistant Deployment, é o sistema canadense de instrução. É como se fosse um Perfeito, ASL lá no Canadá. perfeito. Um pouquinho diferente. Trabalhou no Canadá e nos Estados Unidos. Tem que fazer essas perguntas, né? É o momento para a gente também fazer a parte cultural. E a Ó, Skyhelp foi fundada em 1996. Especialização em fábrica de paraquedas nos Estados Unidos, como piloto de testes. Tu era piloto de teste, Nicolas? isso, eu trabalhei um tempinho, por Rapaz. volta de um ano A na gente já Praia. basta ser doido sendo paraquedista, né? Testando paraquedas, então. Não, mas Eu testar sou contigo, paraquedas tá? é o contrário do que todo mundo pensa, na verdade, viu? Então Porque a gente vai abrir aí então um espaço dentro dessa conversa para falar sobre teste de paraquedas, tá bom? Que eu acho que tem muita gente curiosa, assim como eu fiquei também. E eu vou continuar, porque teu currículo é grande. Acho que a gente vai terminar 1 hora de live e eu não consigo terminar de ler tanta especialidade, né? Também trabalhou como técnico master junto ao Departamento de Engenharia e Criação de Sistemas Militares de Paraquedas. Citado como profissional e realizador de serviços de extrema qualidade pelas revistas internacionais, a Skydive Magazine e Shooting Range. O Loft eu já conheço, não pessoalmente, mas o nome da Skyhelp ela está em vários lugares, muita gente fala muito bem. Eu estou devendo essa visita pessoal porque só chega em Boituva, né, Nicolas, daquele jeito. Com um compromisso, aí geralmente o Nicolas traz as peças e eu não consigo ir lá no Loft. Mas é considerado o Loft maior e mais equipado da América Latina. Depois você vai falar os porquês disso também, tá? E eu acho que esse título de melhor loft da América Latina, acho que ele ainda se estende, tá, Nicolas? Realiza todos os tipos de serviços, em todos os modelos de paraquedas, esportivos, militares e balísticos. Também para paraglides e assento de pilotos. Ufa, meu amigo, tá contigo. boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos. E não tem muito o que falar. Eu acho que hoje a gente vai bater um papinho aqui, que é mais um bate-papo do que realmente uma apresentação. E eu acho que o tema de hoje, Juninho, a gente vai falar A gente vai sobre falar sobre como manter o que fazer com nossos equipamentos nesse período que não estamos saltando, né? Que aí já se estende aí em alguns lugares por mais de 3 meses. A gente sabe que em alguns lugares também esses equipamentos já estavam guardados há poucos meses também, porque não estavam saltando, né? Em alguns lugares do Brasil é um período que não dá para se saltar. Mas o que fazer com esse equipamento num período de pandemia? tá. Bom, isso é uma dúvida, na verdade, muito ampla. Isso é uma dúvida, creio que da grande maioria. Isso, já voltou. Voltou sim, voltou sim. Tá, beleza. Alguém estava ligando aqui, estou fazendo o celular através da live aqui. A live Acontece. através do celular, alguém ligou. É uma dúvida muito grande, na verdade, muita gente tem. Primeiro, a gente precisa levar em consideração o que é um paraquedas.
Um paraquedas são pedaços de tecido e de fitas agregados de fibra sintética. Qual é o Sim. principal vilão de um paraquedas? O principal deu um lag aí, deu uma travadinha. Voltou? Acho que retornando, né? Estamos de volta. O principal vilão é o raio ultravioleta. Então, o principal fator que o pessoal precisa levar em consideração é luz do sol. Só que aí eu decidi, um dia aconteceu aqui no meu loft que eu tenho já todos os meus materiais guardados longe de contato com luz solar. E um dos materiais que é bem frágil a raio ultravioleta é a fita de Kevlar, o Kevlar. O que acontece? O raio ultravioleta, ele é uma onda de alta frequência e isso rompe as ligações carbônicas do material. Isso, resumindo, é a decomposição do material. E um dia eu fui recolher uma fita dessa do meu estoque de material e tinha uma pontinha dela para fora. Quando eu puxei, eu fiquei abismado com aquilo, com a diferença de coloração daquela ponta que estava para o lado externo para o lado interno. Então, eu fui dar uma estudada um pouco mais a fundo por que aquilo havia acontecido, sendo que nós temos aqui um ambiente completamente controlado e descobri que a luz artificial também possui uma certa quantidade de raio ultravioleta. Então, assim, basicamente, resumindo, se você pode ver o seu paraquedas, ele está se decompondo. É claro que na luz artificial isso não é tão acelerado e não é tão considerado quanto diretamente no raio solar, né? E a gente tem intensidades de raio ultravioleta que depende do horário do dia e da localização. Então, mas assim, segundo estudos feitos pelo Pointer's Manual, para você ter uma noção, 3 semanas de exposição direta a raio ultravioleta, o material chega a perder, o tipo 1 de tecido, chega a perder a 50% a sua carga de resistência. Então, realmente é muito importante, como o primeiro fator e o mais importante deles, tirar do contato de luz solar, tá? Então, você que vai estocar um equipamento, ele precisa ser levado em consideração que não pegue sol em nenhum momento do dia, né? Nem diretamente, nem indiretamente. Inclusive, o Pointer's Manual também fala o seguinte, naquele estudo que eles realizaram, que, se eu não me engano, eram 280 dobragens com uma média de 15 minutos realizados no sol, o paraquedas também tinha perdido 50% da sua resistência. Então imagina, um velame após 280 dobragens ter perdido metade da vida. Nós estamos falando de muito pouco salto para um paraquedas estar completamente podre. Então, esse é o primeiro fator. Outro fator que se leva em consideração é o seguinte: no caso do reserva, nós utilizamos o tecido F-111, né? Isso não acontece tanto no F-111 como acontece no P0. O P0 ele tem o que vamos chamar aqui o coating, né? Que a gente pode chamar de uma resininha, entre aspas, uma resininha, uma camada protetora em cima que na verdade é uma proteção da fibra e torna o material impermeável, né? Não deixando, diminuindo a sua porosidade e a sua vazão de ar. E isso aí, quando você agrega umidade, calor e tem uma certa pressão, ele acaba, a hora que ele esfria, consolidando numa rigidez um pouco maior. Muitas pessoas já viram isso, acho que você já deve ter vivenciado isso, né? Tirar um velame, quanto mais novo, pior isso acontece, né? Então você vai tirar um velame novo que está lá há 180 dias guardado, você tira ele de dentro, ele parece uma pedra. Você não consegue, parece um bloco, aí você precisa fazer força para ele. Então, assim, os principais novos, né, de P0, eu não recomendo com que eles fiquem fechados por mais de 30 dias, tá? Porque essa rigidez que acontece, isso vai afetar no processo de extração do container, principalmente se a bolsa não estiver completamente deitada. Em alguns containers, como por exemplo o Wings, que tem aqueles
aqueles corners lá na lateral, que são as proteções da bridle e tal, aquilo forma uma capa por cima da bolsa. Então, se a bolsa estiver de pé, ela não acontece aquela rotação que abre aquela aba. Então, o que vai acontecer? Eu tenho vídeos aqui de relatos de clientes que tiveram um travamento. Ele jogou o pilotinho e o pilotinho ficou como se fosse uma drug, completamente travado. E o cara teve que bater ali para aquilo sair filmado por outra pessoa. Ah, então preciso sair abrindo todos os principais novos. Não, não. Não é isso que eu disse. O que eu disse é que antes de saltar, aquele paraquedas principal que tiver fechado, novo, tiver fechado por mais de 30 dias, é muito indicado que ele seja reaberto e redobrado. Agora, nós estamos falando do quê? 70 dias de pandemia, né? De paralisação, mais ou menos. Aqui em Boituva tá de 70, beirando 80 dias a paralisação. Se o seu equipamento ficou todo esse tempo parado, mas você ainda está dentro do prazo de 6 meses da sua recertificação, então eu indico reabrir o seu principal, fazer a redobragem no retorno para a sua volta. Agora, se você vai estocar o equipamento, então a gente já falou sobre o sol. Tem duas coisas na nossa atmosfera que a gente não consegue eliminá-las, né? Existe uma forma de reduzi-las muito, muito mesmo, mas não tem como eliminar, que é a umidade no ar, e a outra coisa é o oxigênio. Isso a gente não quer reduzir. Se reduzir o oxigênio, a gente não respira. Mas o que a umidade e o oxigênio faz? Oxidação do ferro. Então, por exemplo, eu separei 3 ferragens aqui, aí tem aquele paraquedista que está lá dentro de casa e fala assim, estou livre disso, o meu é de inox. Então, a gente precisa lembrar que tudo oxida no planeta, tudo, inclusive inox. Ele é chamado de inoxidável, mas o inox também oxida. É que, claro, na nossa vida, no nosso período de vida entre nascer, viver e morrer, né, talvez algumas composições ali de inox bem puro, isso não vai acontecer nesse período, mas já chegaram equipamentos aqui com ferragem inox com oxidação. Então aqui eu separei uma ferragem que tem uma proteção, eram as mais antigas, ainda possui equipamento com uma proteção com metal chamado cádmio. Esse cádmio ele vai por volta, em volta, né, uma capa protetora em cima, mas tem muito ferro na composição. Então como que a gente pode ver isso? Por exemplo, aqui eu tenho um ímã de neodímio, quanto mais ferro, maior a capacidade de grudar no ímã, certo? Então a gente pode ver, essa aqui foi uma peça que foi substituída, ela não está tão ruim, mas a gente já tem aqui início da oxidação, né? A óxido redução. Aqui a gente já tem um tipo de ferragem em inox, né? É a chamada de 444 Stainless Steel, que é aço inox, SS ali, né? A gente imagina que isso aqui é totalmente puro, mas nós também possuímos ferro na sua composição. Então isso aqui vai oxidar muito mais rápido. Então, às vezes você observa isso aqui e acha que vai longe, mas não vai. E nós já temos os novos modelos, que é de uma forja, né? A CWH. Esse aqui já está sendo usado pela maior parte dos fabricantes. Esse aqui eu nem me atrevo a deixar ele solto, porque não cola. Ele cola, mas é muito pouco, tá vendo? Ele nem sequer consegue sustentar. Então, levando em consideração essas diferenças de composição de metais que nós temos, o que a gente vai precisar fazer? Deixar o equipamento sempre o mais longe possível de oxigênio, isso é impossível. Agora, a umidade a gente consegue. Se a gente reduzir um desses, a gente consegue. Existe ali, se você entrar no site da CBPq, cbpq.org.br/100, vai em documentos, tem lá no 100, normas, regulamentos e procedimentos. O último arquivo lá embaixo, o anexo, é uma tabela. Essa tabelinha ela diz os parâmetros aceitáveis de estocagem de equipamento. Mas é basicamente a umidade relativa entre 40% e 60% e a temperatura em torno aí, vamos colocar uma média aí de 5 até 20 graus Celsius. Se você mantiver
essa média de 40%, 60% e 5 e 20 graus Celsius, a sua ferragem está ok. Agora, como que a gente faz isso? Se você tiver um quarto, você vai pendurar o seu equipamento. Evita deixar ele em contato com algodão ou qualquer outro tecido. Por quê? O algodão tende a reter umidade. Alguns tecidos retêm muita umidade. Então tem muita gente que vai lá, quer proteger o equipamento. Ah, vou tirar do sol. O cara vai lá, enrola numa coxa e enfia dentro do armário. Péssima ideia, péssima ideia. O melhor ambiente possível, pendurado. Se você tiver ou puder fazer um pendurador afastado do chão ou da parede, basicamente uns 15 centímetros afastado da parede, 15 centímetros afastado do chão, e deixar ele pendurado pelos tirantes mesmo, como a gente coloca naqueles cabides da área. Basicamente, você pede para um cara soldar um Tzinho no chão, uma haste subindo, outra haste aqui, você faz um penduradorzinho, coloca na sua casa lá num quarto, que provavelmente você pode colocar um daqueles desumidificadores. Se você possui uma área bem quente, você possui ar-condicionado, o próprio ar-condicionado já faz, ao gelar, né, o ambiente, ele já faz esse processo de desumidificação do ar. Você vê aí que cai muita água do ar-condicionado. Agora, se você mora numa região fria e úmida, aí você realmente vai precisar daqueles potes que é cloreto de sódio, se eu não me engano, o cloreto de cálcio, acho que é cloreto de cálcio, aqueles potinhos que vende no mercado, arranca a tampinha, deixa lá naquele ambiente perto, paraquedas, toma cuidado para aquilo não cair no equipamento. E esses são os cuidados principais. A respeito dele ficar dobrado, esse período de 6 meses da recertificação já é um período de segurança para que ele fique dobrado com as nossas condições climáticas. Né? Esse período ele foi determinado lá nos Estados Unidos, né? Antigamente era de 120 dias, hoje são 180 dias, e as condições climáticas da decisão lá também levaram em consideração as condições climáticas das áreas tropicais dos Estados Unidos, que nem a Flórida, por exemplo, que é muito similar às nossas condições climáticas aqui no Brasil. Então, assim, nós estamos seguros com reserva dobrado aqui, sem problema nenhum, por 6 meses, não precisa se preocupar. Em relação ao principal, é só levar em consideração isso aí, que a hora que tiver para saltar, passou de 30 dias, o principal é muito novo, pede para o dobrador redobrar, ou você mesmo, se puder, na sua casa, aproveita esse período para praticar um pouco a sua dobragem, né? Vamos manter essa atividade aí. Agora, em relação... Nicolas, eu vou aproveitar porque é a hora que tu disse assim, fala um pouco para poder eu tomar uma água, senão eu não aguento, né? Mas eu vou aproveitar aqui, tem uma colocação de Humberto, paraquedista também, a marcar a presença aqui, Denilson, chefe do SEM Grande também. Denilson. Nicolas, eu quero fazer. Grande Denilson. Nicolas, eu quero fazer também uma menção aqui de essa documentação, porque você, um dos estudiosos que mais colaborou, inclusive, com a renovação da documentação do SEM e esses procedimentos em cima de estudos. Então, eu também quero fazê-lo aqui em público um agradecimento, primeiro pessoal, eu realmente sou seu fã em relação a todo o cuidado que você tem em equipamentos, você sabe disso. E assim, a gente sabe o legado que você deixou dentro da CBPq e paraquedismo no Brasil e lá fora também. Então eu aproveito exatamente esse momento. O Humberto, ele colocou assim, ele fala, e o Dinati, né? Dinati, foi ótimo aqui. Dinati colocou que no Nordeste, no sertão, a média de temperatura é acima de 30 graus. Ele foi muito gentil. 30 graus é na maior parte do ano e sobe até 50, se for falar lá do sertão. Então, lá o ar-condicionado não é para a esposa e para os filhos, é para o equipamento. E aí, Dinarte, mas é uma verdade, a gente realmente tem temperaturas muito elevadas na parte do sertão. Chega a ficar úmido mais no litoral, né? Campina Grande, que é a metade do caminho aqui. Pode? Deve? Só um adendo. Com uma temperatura de 36 a 38 graus Celsius aqui, internamente dentro do carro, você sabia que a gente pode chegar perto de 60 a 70 graus Celsius?
E você sabia Tem que gente que com deixa para queda, então, né? 80 graus Celsius, os seus ímãs da aba magnética começam a perder o seu magnetismo. Entendeu? Muito bem colocado, muito bem colocado. Quando a gente fala, né, tem os porquês, né, Nicolas? Porque não deixa o equipamento no carro. É, olha, é igual deixar algum ser vivo ali não sobrevive. As temperaturas realmente elevam bastante. E Humberto, ele pergunta o seguinte: pode usar bomba de vácuo no saco para guardar? Pode. Toma cuidado para não fazer isso aí com o DA ligado. Boa, muito bem. Entenderam, né? Pode. O Gustavo está perguntando, você vai continuar aí com o seu raciocínio, né? Você trouxe muita coisa interessante para a gente. Posso guardar, então, o meu dentro de um saco plástico, no meu quarto, onde o ar-condicionado é ligado todos os dias à noite? Sim, mas a questão de guardar dentro do saco plástico é o seguinte: se você vai fechar um ambiente, se você vai isolar um ambiente, aqui, por exemplo, no loft, nós estocamos por um curto período dentro daquelas caixas plásticas, né? Antigamente, eu comprava quilos e quilos de sacos de sílica. Só que o que acontece? A sílica não é renovável. As renováveis são caras. Então, assim, uma sílica, você vai fechar dentro do saco, jogue 3, 4 saquinhos de sílica e feche esse ambiente, né? O que, que ele vai acontecer? A sílica vai absorver aquela umidade do ambiente, beleza? Beleza. Só que não é só esse o fator a ser levado em consideração. Então, a melhor recomendação para longos períodos em área realmente arejada. Repete, Nicolas, eu acho que cortou aí o finalzinho, se não foi só para mim. As melhores recomendações são para a estocagem do equipamento em uma área arejada. Então, aqui, por Perfeito. exemplo, nós estocamos em ambiente fechado, mas rotineiramente nós estamos trocando os equipamentos de local. Mas os que ficam aqui por mais tempo, eles ficam pendurados aqui nos cabides. Ou seja, uma área arejada ainda assim é a melhor opção. Então, a gente fazendo uma retrospectiva disso, evitar a luz solar, evitar também, se possível, uma luz artificial que também tem um percentual bem menor, mas ele também dá interferência de desgaste do material, obviamente, mas retirar o equipamento, o, o velame principal da bolsa e fazer uma nova dobragem é sadio, não é isso? Somente antes de saltar. Se passar de Perfeito, 30 dias, somente antes de saltar. Se o seu velame perfeito. principal for um velame muito novo. Exatamente, para evitar, inclusive, que ele crie aqueles blocos rígidos, né? E aí a Isso. gente tem um fator também que está ali dentro da nossa bolsa, que se chama as borrachinhas. Tá. A borrachinha é o seguinte: aqui no Brasil, eu já vi muita gente indo no. Principalmente teve há poucos dias atrás, poucos meses atrás, uma crise no fornecimento de borrachinha para os dobradores aqui em Boituva. O que acontece? Um saco de borrachinha é pesado e barato, relativamente. Com esse mesmo volume, as pessoas que fazem frete para o Brasil trazem 6, 7 GoPros e ganham centenas de vezes mais dólares em cima desse eletrônico do que uma borrachinha. Então pararam de trazer. O que a galera fez? Decidiu pegar um fornecedor nacional de latex e esse cara começou a produzir algumas borrachinhas. Um grande problema começou a acontecer. Logo em seguida eles decidiram melhorar, porque aquelas borrachinhas começaram a melar, grudar, elas reagiam quimicamente com os ilhoses de latão. Então, assim, aquilo causou um transtorno muito grande, levando em consideração que as borrachinhas de fechamento da bolsa, se elas estiverem ruins, na hora que você comanda, uma das coisas que pode acontecer é a bolsa sai, o velame fica, pilotinho colapsa e o velame continua. Pode não ter poder de extração. Você desconecta, solta em cima, não vai embora. Você comanda o reserva, muda o ângulo, aquilo vai em cima do reserva, fatalidade. A outra coisa que pode acontecer é o que nós chamamos, esse tipo de pane, nós chamamos de canopy dump, né? Outra coisa que pode acontecer é
sai a bolsa, né? Borrachinha ruim, melou. Sai a bolsa, velame fica. O pilotinho, mesmo colapsado, começa a puxar para cima. Só que o velame já está fora. O velame começa a inflar antes mesmo de esticar. A hora que dá aquele impacto de esticar a linha, aquele snatch force é tão grande, que já na história já chegou a estourar tirantes, ferragens e quebrar costela das pessoas. Então as borrachas são realmente muito importantes mesmo. Aí eles começaram a Nicolas, eu usar vou fazer um tripa de parênteses bico. é, bem rápido. E não tira o teu raciocínio, pelo amor de Deus. Mas falando desse jeito aí, há quase 80 dias sem saltar, já tá me dando taquicardia só de imaginar todo esse processo acontecendo na minha cabeça. Não, fica tranquilo. Por quê? Se o seu paraquedas não foi dobrado, tá? Não se preocupa com o reserva, que o reserva ele não usa borrachinha. Ele usa safety stool loop, né? É um elástico chamado shock cord, é outra coisa, vai longe essa história. Mas não tem problema de borrachinha lá melando no reserva, tá? Mas no principal eles começaram a usar, eu vou chegar nessa linha de raciocínio, começaram a usar uma cópia do tubstow americano. O que era essa cópia? Eles deduziram que o tubstow era uma tripa de bico. A grande quantidade de dobrador foi lá no negócio de farmácia, comprou uma caralhada de tripa de mico, começou a cortar o tamanho e inserir lá dentro. Qual é o problema que aconteceu? Em alguns casos deram 2 voltas, a tripa de mico rompe com muito mais resistência, deu travamento em bolsa, twist, graças a Deus nenhuma pane que eu saiba em relação a isso, mas eu tive situações aqui, até tem um vídeo no meu Instagram, deu trabalhando a limpeza de um ilhós de uma bolsa, porque realmente melou, grudou no velame, estragou as linhas do cara, tá? Agora, se você usa as borrachinhas originais, o que são as borrachinhas originais? São as borrachinhas fornecidas pela Kinner Company nos Estados Unidos, que é aquelas borrachinhas normais. Nós temos a Standard, nós temos a Tandem e a Micro. A mais utilizada que nós usamos é a Micro, né? Que é essa borrachinha padrão aqui, que tem na sua composição latex, mas eu não sei qual é a composição cru, é a receita da Coca. Essas borrachinhas aqui, olha que beleza! Vai Viu? olha o bico aí, ó. Obrigado, meu amor. Paulinho, Paulinha, Paulinho, Paulinha é pode fera. fazer isso é muito Paulinha. Paulinha é fera, top, top. Sempre. Então, essas borrachinhas, na verdade, elas já foram testadas para. Elas já foram testadas com aquecimento, com envelhecimento, com resfriamento, com tensão. Então, se você está usando uma borrachinha, que são essas provenientes testadas da Kinner Company, 6 meses, você está dentro do prazo, tá? E numa recertificação padrão, aquele seu técnico em paraquedas, ele vai identificar e substituir as borrachinhas e elas vão estar sempre sem problema nenhum. Se você estiver usando algum derivado nacional, aí você corre por conta e risco. Isso mesmo. E a gente encontra, né, Nicolas, quando tem a situação quando a bolsa não está adequada no tamanho e o principal ele é dobrado, a gente já identifica que o ilhós ele não chega próximo de onde dá o laço da borracha. Então, aquela borracha ela está exposta, ela fica esticada e tocando no velame. Por um longo período de tempo, a gente tem visto essas situações que você falou, que era a descoloração, ela derrete e impregna também no velame. A gente tratou um pouco disso em uma live anterior, mas essas explicações elas estão sendo fantásticas. Assim, acho que você está vendo aí, as pessoas estão falando disso, né? Mais uma vez, o canal da Skyhelp mesmo, lá no Instagram, que você realmente encontra muito estudo do Nicolas, inclusive com situações, e a gente tem visto muita coisa, né, lá. Pode continuar com seu raciocínio, querido. Tá, agora em relação ao equipamento, devo estocar em casa ou não? Pessoal, seguinte, o seu paraquedas está para vencer, está chegando próximo da data de vencer e a gente ainda não sabe se vai retornar ou não. Nós também temos que pensar no profissional, no técnico que vai fazer,
Porque imagina o seguinte, se todo mundo segurar essa manutenção para só fazer na hora que voltar, aqui, por exemplo, nós temos um estimativo que já está passando de 100 unidades para o retorno. Então, a hora que retornar, nós vamos ter uma semana para produzir 100 unidades. Isso é uma loucura. Então, o que acontece? Se você está realmente querendo voltar imediatamente no primeiro final de semana, conversa com o seu técnico, envia o equipamento para lá, ele já faz a inspeção, ele pode fazer já a inspeção prévia, deixar tudo aquilo catalogado, pré-pronto para produção. Ele pode, nesse caso, ele pode. Se nós estamos falando aí de a expectativa está em até 20 dias, 30 dias para abrir, ele pode até fechar o equipamento, tá? Não assinar, não lacrar ainda, porque esses 30 dias a mais ou a menos é insignificante. Esse prazo de 6 meses não é somente por tempo, é porque num período de 6 meses, lembrando que a recertificação ela é uma inspeção aeronáutica, ela é uma inspeção preventiva e não corretiva. Então, o que acontece? Um período de 6 meses é um período muito grande para se saltar, para se usar esse material. Então, o que acontece? Nesse período foi feita uma média geral, que nesse período, uma média geral de número de saltos é o suficiente para se fazer uma nova inspeção da peça. Então, assim, levando isso em consideração, pode sim fazer a inspeção agora, até uns 20 dias, segurar uns 20 dias, 30 dias no máximo, tá? Mas segurar uns 20 dias sem assinar, porque assim o equipamento já está pronto, o loft da sua região, o técnico da sua região não vai ficar superdimensionado, não vai travar, a área também não vai travar, vai voltar com muita eficiência, com muita inteligência, né? Uma operação. Nós já estamos procedendo dessa forma aqui, existem algumas escolas que já estão mandando os equipamentos para nós estamos fazendo previamente, tá? Tem toda uma logística aqui, o que vai fazer, o que a gente pode fechar ou não pode fechar, o que volta, o que não volta, né? Mas essa logística aí cabe ao profissional local. Então, se você, que é um paraquedista, que quer voltar imediatamente assim que abrir, o seu equipamento já está para vencer, nesse caso, já encaminha, conversa lá com o seu técnico e vê o que vai fazendo, né? Aí pode também acertar com ele quando fica pronto, não sei. Essa é uma ideia também de operar nisso aí. Isso mesmo, Nicolas. Eu tenho recebido, inclusive, algumas pessoas que têm esse entendimento, né? A gente fala que precisa adiantar alguma coisa. Deixa eu registrar também a presença aqui do meu irmão, o Coronel Melo. Você é muito querido. Obrigado, querido, pela presença. E, Nicolas, eu tenho recebido realmente alguns equipamentos para iniciar a inspeção. O que Nicolas está falando também, a gente, trocando em mais clareza, talvez, esses equipamentos, a gente precisa fazer conferência de boletins de segurança, se sair alguma referência para aquele tipo de equipamento, a gente vai fazer a equivalência de tamanhos de peças naquele equipamento. Então, dá para se fazer muita coisa. Cheque de velame, aferição de costuras, de tecido, de pontos. Então, é isso que a gente precisa e pode fazer, então, a se antecipar, né, Nicolas? Então, deixar realmente para fazer Muito bem. Eu gostei muito dessa explicação. Isso também coloca os nossos atletas, né? Inclusive aqui na Paraíba, não temos um recertificador mais próximo aqui. O Didi lá na Bahia, e o Rafa lá no Ceará, o Denilson no Ceará também, mas não temos mais outros, não tem mais recertificador na área. Então a gente termina criando esse volume muito grande e as pessoas ficam naquela situação, né? Diz assim, não dá para dar uma pressinha? Não tem como dar uma pressinha. A gente Agora passa mais de imagina 3 se horas. retornar todo mundo de uma vez. Se E olha retornar que eu tô todo com mundo muita de uma vontade de vez, vai saltar. retornar lá também. Vai travar geral. Não é Não, inteligente. vai mesmo, porque eu não vou recertificar, não. Eu vou saltar. Eu também estou tô igual todo mundo. Não vem pedir, né? Enquanto tiver área, eu estou assaltando. Tem aluno, né? Porque a gente tem que estar tratando, tem filmagem de tandem, né? Para fazer, tem toda uma história. Não dá para fazer. Mas eu sei que você já tem uma carga aí muito grande. Olha aí, ó, tá vendo? O Christian tá falando aí.
É verdade, viu? Para mim é o melhor loft no mundo. Não estou falando aí do pessoal fica Obrigado. colocando, né? Mas, Nicolas, olha como passa muito rápido. A gente tá se divertindo com isso daqui. Falta 15 minutos só pra gente. 15 Pô, minutos, tá vendo? Acho que a gente vai ter que marcar a segunda edição. Vamos marcar, né, Nicolas? não é, isso não está sendo uma live, está sendo um filme de longa-metragem. Tem muita Não coisa é, para falar. mas tem. Olha aí. Tá Mais vendo? Ó? perguntas da Já, galera? já tô querendo trazer equipamento para fazer. Não, quando chega, Nicolas, ó, é igual para todo mundo. A área não muda, não, só muda o endereço, mas a área é tudo igual. Quando chega na véspera do bug, aí começa a enxurrada de paraquedas, sabe? É sempre assim, né? Ou não é Sim, aí? isso pode ser prejudicial. E para o próprio paraquedista, ele tem que levar em consideração que é o seguinte: muitos profissionais têm já a sua cartela de clientes, né? Que é aquele cliente que já conhece aquele profissional, já sabe a sua maneira de trabalhar, mas tem muita gente que acabou de comprar o equipamento. E para essas pessoas, elas já precisam entender que é o seguinte: ele não conhece o profissional ainda. E aí eu faço uma pergunta: você quer enviar para um profissional que precisa entregar 10 equipamentos em 12 horas ou para um profissional que precisa entregar 3, 4 equipamentos em 12 horas? Né? Quem vai dar mais atenção? Será que aquele profissional vai querer entregar tudo aquilo e tem algumas coisas que vai passar mais rápido ou não? Então, pensando dessa forma, é sempre bom você se antecipar. Você se Sim. antecipa e você está dando ao seu profissional a oportunidade de devolver para você um serviço com mais excelência, com um pouquinho mais de tempo. E nós estamos falando de alguns dias. Nós não estamos falando aí de um teste de Covid que demora um ano para ficar pronto. Muito bom. É verdade, é verdade. Tem mais, né, Nicolas? Assim, quando a gente também conhece os equipamentos, acontece também, a gente tem essa carteira, isso está anotado no logbook, saiu um recente boletim de serviço e ele vai impactar em alguns equipamentos que você sabe que passou pelo loft, né? E a gente tende a fazer esse comunicado antecipado. Sim, É preciso que as pessoas, se elas se antecipam, ajudam muito, né? sim. Tem muita coisa chegando aqui, eu não estou conseguindo nem acompanhar as mensagens, né? Deixa eu ver aqui, tem alguma questão da Toma um Ucrânia tempo aqui. aí para achar se tem alguma pergunta. Olha só NaCl. que agora. Não, NaCl é, é a composição da adrenalina, né? É o Salvador, então. Eu não consigo ver a foto. Bem-vindo, Sal. sejam bem-vindos, gente. Nicolas, a gente vai ter que realmente fazer uma outra sessão. E aí, o pessoal mandando. Tá chegando mensagem, inclusive, no celular, não consigo nem acompanhar. Nicolas, me fala também do. A gente tratou do paraquedas principal e você falou rápido lá no início. Algumas pessoas me perguntaram sobre abrir ou não reserva em casa. E eu recebi, inclusive, foto de alguns amigos. E ele falou assim: olha, eu aproveitei e abri também uma reserva. Esse rapaz, põe numa sacola separada, por favor, e não tenta mexer nele, porque ele estava tão protegido, a não ser que ele tenha. Começou a aparecer algum indício de mofo ou bolor, né, como chamam. E para a gente evitar, inclusive, que as linhas do reserva, né, são tão protegidas ali que ela fica em contato tanto com o tecido do equipamento quanto a ferragem do equipamento. Então, termina sendo essa euforia de assim, o que é que eu vou fazer com ele que está ali fechado? Terminaram abrindo, né? Então, fala um pouco disso também. Tá, então, em relação a isso, eu acho muito legal a pessoa comandar o seu próprio paraquedas na hora que ele for até o seu técnico, ou se ele for mandar, mas ele precisa se ater muito ao quê? A estocar isso muito bem para o transporte. Por quê? Às vezes, dependendo do transporte, podem ter avarias, né? Levando em consideração tudo aquilo que a gente já falou de degradação por raio ultravioleta e demais, a gente tem atrito também, pode falar rasgar, enroscar, né? Cair algum fluido em cima. Agora, se você está olhando o seu equipamento e tem alguns indícios de bolor, não precisa se alardar tanto, porque esse bolor está sendo na parte externa, tá? A cordura ela é bem impermeável. Desde que não tenha nenhum resíduo orgânico internamente, você não vai ter problema nenhum.
Mas se tiver também, não você abrindo na sua casa que você vai conseguir resolver isso. Isso vai ser num loft, né? Tem os devidos procedimentos a serem tomados em relação a isso. Dependendo do tipo de processo, você vai ter que entrar com alguns compostos químicos ali, algumas coisinhas um pouco mais técnicas aí para resolver o problema dependendo da sua gravidade. Então, assim, aquelas manchinhas brancas de bolor, o máximo que você pode fazer, uma escovinha, cara. Uma escovinha, você vai dar uma escovadinha na boa e aquilo está acontecendo porque excesso de umidade, né? E principalmente em áreas mais quentes, umidade e calor nesse caso. Então aí o seu equipamento precisa de um pouquinho de ar-condicionado também. Você precisa reduzir a umidade disso aí. O ato de escovar, se ele não tiver tão forte de bolor, beleza, já é o suficiente. Você faz ali a limpeza, né? Porque os fungos e o bolor, eles não consomem material sintético, somente material orgânico. A não ser que tenha material orgânico, você derrubou comida no seu paraquedas, né? E aí vai consumir aquilo ali. Mas o material sintético, então, é só o odor mesmo e o visual que incomoda um pouquinho. Mas o ato de comandar o seu reserva em casa, o que você está fazendo? Você está colocando um raio ultravioleta nele, ou seja, você está diminuindo a vida útil e você está criando a possibilidade de perder peças, né? Porque são muitas peças que se soltam ali. Você tem, né, na free bag, você tem ali o safety stool, Uhum. você tem os punhos que podem se perder, enfim, o looping ali pode cair, várias outras coisas. Então, eu acho legal a pessoa comandar, acho muito legal, mas para fazer isso já no loft, né? Ele vai lá, faz todo o procedimento de emergência e comanda ali no loft mesmo. Não há necessidade de abri-lo Isso em mesmo. casa, não. Tem uma pergunta ali, o Dinarte, ele pergunta, falando de pessoal reserva, de quanto em quanto tempo pode limpar o container? Cara, não tem um número para isso. Mas o que ele quer dizer com limpar? Lavar ou simplesmente dar uma escovadinha de leve? Vamos falar dos dois? Escovadinha de leve a gente já viu que é sadia. Sadia, pode escovar à vontade, claro, que você não vai pegar aquela de, né, lavar a peça de caminhão e arrebentar lá. É só uma escovadinha realmente de leve mesmo. Como que você sabe se a escova é boa ou não? A força e a quantidade. Cara, tem um teste muito simples. Você pega essa escova, coloca no seu braço e esfrega durante um minutinho ali. Se não te machucar, é o suficiente para o equipamento, entendeu? Se logo no começo já estiver te agredindo, vai agredir as fibras. Se não estiver te agredindo, as cerdas são adequadas. Então você pode fazer o teste, usa essas partes mais sensíveis aqui, ó, do braço, né? Faz ali, se não agredir, beleza, e pode escovar quantas vezes for. Mas lembra, Dizem é que atrito. a Paulinha tá aí, ela vai concordar comigo, né? Diz que homem é tão mole aí que vai terminar o pessoal limpando com escova de dente, né? Cara, a escova de dente é muito boa, na verdade, quando você vai limpar um É, lugarzinho ou outro, mas aí é meio serviço de presidiário. Né? Limpar o equipamento inteiro com uma escova de dente é foda. Agora, sobre a fala da lavagem lavagem. do equipamento. Tá, lavagem é uma coisa meio complexa. Por quê? Na lavagem é tomado todo cuidado, é usado química apropriada para fazer a lavagem do equipamento, né? Ele vai secar em local apropriado. Só que nós vamos ter que esfregar um pouquinho mais, nós vamos ter que enxaguar aquilo, mergulhar, ou seja, isso, querendo ou não, ele agride um pouquinho o paraquedas, né? Você sabe, igual uma camiseta sua, uma roupa sua, quanto mais vezes você lava, menor é a vida útil do seu equipamento. Então, assim, é recomendado lavar? É recomendado lavar. Mas também você não vai querer lavar a cada 6 meses o seu equipamento. Entendeu? Então, é por isso que eu recomendo sempre que vai escolher um equipamento zero, não escolha branco, né? Ou cores claras, escolha cores mais escuras, porque assim você não precisa lavar. Levando também em consideração que o quê?
A resistência da cordura do Parapac, né, a cordura 500, a cordura 1000 ou o Parapac são usados na fabricação dos containers, porque velame não se lava, né, só em caso de extrema necessidade mesmo, né, caiu no esgoto, aí você vai passar uma água, caiu no mar, você vai passar uma água para diluir os cristais de sal. Mas tirando essas coisas, geralmente não se lava velame nem linha. Mas o container, ele possui uma resina, né? Uma camada de uretano ali. Então, essa Sim. lavagem vai soltando isso. Então, o que acontece? A resistência do material, ela se dá devido ao trabalho em conjunto das fibras. Quando você tira a capacidade da, de manter essas fibras em conjunto, elas trabalham separadamente. E aí elas perdem resistência. Então, assim, lavar reduz a resistência? Consideravelmente, não. É indicado lavar? Sim. Muitas vezes? Não. Perfeito, Nicolas. Para quem não sabe, o Nicolas também fabrica peças de equipamentos, é autorizado para isso, tem a especialidade. Na verdade, o Nicolas também ele é técnico master, não é isso mesmo, Nicolas? E Sim. é o nível mais alto de conhecimento técnico reconhecido pela CBPq e lá fora também tem algumas nomenclaturas. E então a SkyHelp fabrica peças de equipamento também. Temos comprados, assim, sabemos, tirantes de equipamento. Nicolas, os tirantes que a gente adquiriu para os equipamentos dos colegas daqui não tem o que se falar. Equipamento, material de primeiríssima linha, muito elogio, os fechos, os engates, os espaços de guardar a linha. Então, a gente tem visto o material é de muita qualidade. Os desconectores, bananinha como conhecem, desconector principal, comando de reserva, pilotinhos, a gente já tem visto muito material desse saindo da SkyHelp. Para quem não conhece, precisa de peças, não consegue pedir lá fora, podem confiar na SkyHelp. Então, olha o merchan, gostou? Gostei. Só para fazer um Querido, adendo, na verdade, falar do que é bom é fácil. obrigado. Os materiais que nós usamos, eles são provenientes dos próprios fabricantes, né? Existem alguns fornecedores para, por exemplo, nós vamos fazer um reparo de harness, o material é proveniente da própria UPT, então a própria UPT fornece para nós. Então esse material já foi testado, né? Que o fornecedor principal da UPT é a BRM. Então a BRM já testou, enviou para a UPT, a UPT tirou um sample daquele lote, fez o teste da UPT e aí manda para a gente. Então ele é duplamente testado, são os mesmos materiais utilizados lá. A única diferença é que o Jacques Leclerc não é uma mexicana ou americana. É essa cara aqui, ó. Essa cara boa, Essa cara aqui, de bolacha olha aqui, aí, ó. ó. Inclusive chegou um salve aí do PQD de Bauru. Salve! Sejam Ó, o João. bem-vindos. Nicolas, E aí, João? pois é, passando muito rápido. A gente tem 4 minutos. Não vamos fazer o que a gente aconteceu da última live. O Ramon ficou com 10 segundos para se despedir. E aí eu falei 1 segundo e ele caiu. Então, querido, mais uma vez o nosso muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Paulinha, um beijo grande no coração, porque sempre trata a gente com uma atenção muito especial. A você, Nicolas, por toda a dedicação ao paraquedismo, aos equipamentos, ao zelo que você tem e o amor que tem a isso. Não é só profissional, ele passa muito disso. No seu canal no Instagram também, ele tem apresentação do Loft, tem situações diversas, tem apresentando materiais, situações, manutenções. Então, é riquíssimo o seu espaço e coloca. Então, que você tenha muita saúde para continuar fazendo esse trabalho. A gente fica inteiramente aportado saber que no Brasil, tão perto da gente, a gente consegue equipamentos e materiais de tão boa qualidade. Então, evita da gente estar enviando isso lá para fora. É só agradecer e pedir. Continua nesse trabalho, continua fazendo o que você faz, continua estudando, que a gente tem uma segurança imensa de saber que um especialista está aqui tão perto da gente. Obrigado, Juninho. Obrigado. E é um prazer. Na verdade, isso é muito satisfatório para mim, porque eu dediquei basicamente a minha vida inteira a isso.
Esse foi o único trabalho da minha vida. Eu nunca trabalhei, nem carteira de trabalho eu tenho, porque eu nunca trabalhei com mais nada na minha vida. Eu fui piloto de avião, lançador por 2 anos, mas a vida inteira eu me dediquei a isso. E eu me dou para isso, basicamente, exceto as horas que eu estou dormindo, o meu dia inteiro. E é justamente não só por ser um trabalho, mas por ser principalmente a paixão da minha vida. É claro que eu não disponho de muito tempo, porque é muito corrido aqui, mas eu estou começando um novo trabalho que nós iniciamos agora um canal no YouTube da SkyHelp, tá? Só colocar lá SkyHelp Parachute Services, e eu vou estar postando também para os profissionais várias dicas de operação, como fechar, o que dar 2 voltas na borrachinha ou não, qual linha escolher para o seu reline ou não. É claro, eu não detenho de muito tempo para isso, eu não sou especialista em filmagem, gravação e edição de vídeos, então os primeiros, eles estão com baixa qualidade, tem ali, né, é uma live feita no celular, tem algumas informações, mas conforme vai me dando tempo e a galera vai nos dando a oportunidade com sugestões, a gente vai, no decorrer do tempo disponível, soltando conteúdo para agregar cada vez mais ao esporte. Eu espero que eu possa ajudar muito ainda com a comunidade, e se tiver alguma coisa que eu não saiba responder, eu vou falar de cara, eu não sei, mas eu vou achar super legal, porque aí eu vou estudar também e aprender sobre aquilo. Eu acho que ninguém sabe tudo e a gente está aqui para estudar e realmente aprender mais. Quanto mais a gente aprende, é um mundo novo que se abre para a gente. E com a ajuda de vocês e pessoas maravilhosas aqui, é assim que a gente toca a vida, né? Bora lá. Então, o que a gente conversou, e é exatamente isso. A gente está no último minuto, né, um minuto final, e a gente nota que, pela sua fala, o amor ele transborda, o amor pelo paraquedismo transborda, o carinho que tem com o Muito. equipamento ele transborda. E eu vou lhe confessar uma coisa: quando eu comecei a estudar sobre manutenção de equipamentos, eu me tornei fã daquele cara que eu assisti um vídeo ensinando a dobragem de reserva de racers. Então, era depois que eu entendi que aquele ali que estava fazendo a dobragem era você lá nos Estados Unidos. Então, Viu? por isso O que eu falei, manual. verdade, verdade. Então, eu passei a ficar fã desse cara ali, e depois saber que aquele cara ele estava dentro do Brasil. Então, quando fala em paraquedas nacional, quando fala em especialistas no nosso Brasil, isso deixa a gente muito protegido. Eu acho que é isso também, sabe? A gente sabe que pode confiar. Brasileiro é isso, né? A gente é mais toque, brasileiro é touchscreen, né? A gente é muito disso. É A gente tá verdade. muito perto, né? Né? Então, Nicolas, mais uma vez, querido, olha, eu vou cobrar essa segunda live, porque a gente ficou na curiosidade, mas sabe por quê? Tem uma justificativa. Você não falou nada sobre o piloto de teste de equipamentos. Isso aí ficou na curiosidade e a gente vai ter um compromisso de falar sobre isso, tá ok? Bora lá, bora lá. E pede pra galera mandar aí também mais tópicos pra gente. Se puder, manda mensagem aí pra você. A gente coloca alguns tópicos e fala dentro do tempo que a gente tem, que é pouquinho, né? Porque eu quase não gosto de falar, né? De nada. Foi muito bom. Tenho certeza que, inclusive, o Breno, quando viu a mensagem, ele falou: "Eu não acredito que você conseguiu essa live." Aí, tu vai ver, os convites vai começar a chegar, tu não vai ter tempo, mas tu não vai me negar, não, viu? Eu quero que tu vai falar assim: "Ah, Juninho, tô cheio de compromisso aí, não tenho mais nada na semana à noite para poder atender a live." Tô esperando, viu, irmão? Muito obrigado mais uma vez. Aí se estende e eu desejo que você só tenha crescimento no teu loft, que tenha proteção divina aí em cima, sempre teve, na verdade, mas que você tenha muita saúde para poder seguir nesse caminho e favorecendo os nossos materiais, tá bem, querido? Mais uma vez, um nosso muito obrigado. Beijo no Obrigado, coração. obrigado você pela oportunidade. Obrigado a todos por estarem presentes aqui. E tô aqui, galera. Tô aqui para ajudar no que for possível. Beleza, então. Eu não sei se tem mais alguma mensagem, você conseguiu ver alguma coisa? Eu não. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Ah, Ramon, que sempre está fazendo piada com a gente. Deixa eu ver.
Nossa, tem Eu muitos não li, eu paraquedistas não. aqui. Celso Júnior, meu Deus, tem muita gente aqui muito querida, inclusive, que está participando dessa live, Nicolas. Assim, pessoas que, inclusive, ficaram tão distante um pouco do paraquedismo por motivos pessoais, mas que a gente acompanha o carinho de todos eles. Nossa, é muito emocionante de ver aqui. A turma de Pernambuco, um abraço enorme todo para todos vocês. Ah, anunciar a próxima live. Nicolas, sabe quem é que vai estar na nossa próxima live? Deixa eu voltar aqui para Quem seria? não Quem seria? errar. Não termino saindo. Tá legal. Pessoal, próxima live com a nossa queridíssima Bia. Deixa eu ver se eu não vou sair. Estou com medo de E clicar aonde? aqui e sair. É, a Bia, ela participou aqui conosco. Deixa eu tentar voltar aqui para não fazer bobagem. Estou tentando não clicar para não sair da live. A Bia, ela foi a nossa técnica aqui, Nicolas, no nosso encontro de paraquedismo em novembro do ano passado. Ela nos preparou uma equipe de paraquedistas Super. que alguns, a grande maioria, na verdade, nem estava saltando Big Way, e ela conseguiu fazer que nós quebramos o próprio recorde, né, da Paraíba e Top. fechamos um 9-way com a presença de um caravan. A gente sabe que é difícil fazer isso no Nordeste, né? Porque a gente não tem essa disponibilidade. As pessoas elas precisam ir aos centros, né, a Boituva ou outros maiores, para fazer saltos com o caravan e ter um número de pessoas. Então, quarta-feira que vem, 19 horas, Bia Ono vai estar conosco, confirmadíssimo. E, ó, Super. Nicolas, querido, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigado você. Bora lá. Depois a gente conversa aqui para negociar a data dessa próxima live e falar sobre esse tema aí.